segundo vídeo da série Responsabilidade Civil Médica. Falaremos de coberturas, o que cobre, o que não cobre, em que situações pode ser utilizado. O seguro de responsabilidade civil médica, ele pode ser utilizado caso o segurado seja processado judicialmente por terceiros pelo seu ato profissional, caso esse terceiro alegue dano moral, dano corporal, material e estéticos, na área civil, criminal e administrativa. Então, esse seguro, ele pode ser utilizado para pagamentos de honorários advocatícios, custos em geral do processo e até mesmo pagamento de indenização caso o segurado seja julgado culpado. E hoje nós vamos falar de uma cobertura que a maioria das pessoas tem muitas dúvidas, que é a cobertura de honorários advocatícios, né? Muitas pessoas me perguntam, né, e acham que quando contrata esse tipo de seguro, ela já tem um advogado lá à disposição dela a hora que ela precisar para poder ajudar ela nessa questão. Mas na verdade não, você está contratando um seguro no qual ele tem essa cobertura de honorários advocatícios. Só que você pode utilizar essa cobertura caso você tenha uma demanda judicial, caso você receba uma notificação, aí você precisa nomear um advogado da sua escolha para poder te ajudar, né, a iniciar esse processo. Na verdade, a maioria das seguradoras não te indica o advogado, você que precisa fazer essa indicação para poder começar a utilizar o seguro. Isso é bacana, que você pode indicar um advogado da sua confiança, né? Mas olhando por um outro lado, não é tão bom porque você precisa de um advogado especialista em direito médico. Então, são duas situações que você precisa avaliar quando você fazer essa nomeação. Nós aqui da corretora, nós temos indicações de advogados e especialistas, né, que são advogados até que te ajudam no gerenciamento de risco, ou seja, você não precisa receber um processo para poder ter uma orientação jurídica, né? Isso nós costumamos oferecer para os nossos clientes, justamente para que você tenha um conforto, tenha mais tranquilidade, ou até mesmo receber um paciente ou está com alguma dúvida, para esclarecer, até mesmo para evitar, né, que ocorra um processo. Isso nós chamamos de gerenciamento de risco, né? Outra situação que eu recebo várias vezes de pessoas falando: Jéssica, eu não preciso contratar esse tipo de seguro porque meu pai é advogado, eu tenho um tio que é advogado, meu namorado é advogado, ele pode me ajudar. Tá? O objetivo do seguro não é esse. O objetivo do seguro é arcar com os custos, as despesas e a indenização. Porque se você for fazer uma avaliação, os custos de honorários advocatícios, ele é o mínimo comparando com o valor de uma indenização que você venha a pagar caso seja julgado culpado. Então, é importante que você faça essa avaliação. Você não está contratando um advogado, você está contratando um seguro para minimizar o seu risco e evitar que você venda algum bem seu, que você se desfaça de algum bem caso você seja obrigado a pagar uma indenização. Então, esse é o objetivo do gerenciamento de risco. Você tem um risco da sua atividade profissional e você precisa repassar esse risco para uma companhia. E é isso que as seguradoras fazem: assume o seu risco de ser processado, de receber uma demanda judicial e faz esse tratamento, justamente para você não perder seu patrimônio, para você ter maior tranquilidade, até mesmo para lidar com esse tipo de processo. Então, esse é o objetivo, tá, dessa cobertura. A cobertura de honorários advocatícios, ela é muito relativa, porque tem companhias que limitam a verba. Por exemplo, você contratou 100 mil de capital
mas você pode utilizar somente 10 mil de honorários advocatícios. Tem outros que você pode usar 2, 3 vezes o valor da tabela da OAB. Então, isso é muito relativo. Nós vamos falar dessas limitações mais na frente, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia de como se comporta um seguro de responsabilidade civil quando a gente fala de honorários advocatícios. Em primeiro lugar, você não tem um advogado, você precisa nomear esse advogado. Segundo lugar, nós podemos te indicar um advogado especialista ou você pode escolher. É importante que seja um especialista em direito médico. E o seguro, ele não é só para pagamento de honorários advocatícios, ele é para evitar que você tenha um custo maior no final, que é no caso do pagamento das indenizações. Segunda cobertura também que nós vamos falar são os acordos. O seguro ele também te dá direito de acordo, ou judicial ou extrajudicial, mas é importante você saber que para fazer um acordo você tem que informar a companhia e ver se ela aceita realmente fazer esse acordo. Outra cobertura que as pessoas também têm bastante dúvida com relação à retroatividade. Em que momento começa a valer o seguro? Existia no mercado apólices que te davam cobertura retroativa. Por exemplo, você contratava hoje, mas ela te dava uma retroatividade de 5, 10, 20 anos atrás. Isso hoje não existe. Todas as apólices que você vier a contratar a partir de hoje, ela só te dá a cobertura a partir de hoje e não cobre situações retroativas. Por exemplo, eu contratei o seguro hoje e tô atendendo os pacientes, estou indo para os plantões, estou fazendo cirurgias, mas veio uma notificação de uma cirurgia, de um atendimento que eu fiz ano passado. Tem cobertura? Infelizmente não, porque a seguradora ela não tinha conhecimento desse risco, então ela não pode fazer essa cobertura. Vou dar um pequeno exemplo. Você tem um carro que já foi batido, mas ele não tem seguro. Aí eu contrato seguro hoje. A seguradora vai me dar cobertura dessa batida? Não. Então, da mesma forma se comporta o seguro de responsabilidade civil, sem retroatividade e sem cobertura para atendimentos anteriores à contratação do seguro. Existem até pessoas que já têm essa retroatividade, mas só se ela já tiver seguro vigente. Seguro novo realmente não dá essa cobertura. Uma cobertura também que eu acho bem interessante é a de gerenciamento de risco, né? Danos à reputação do segurado. Tem algumas apólices que dão essa cobertura. Se porventura você precisar de assessoria de imprensa, de contratar uma empresa para limpar a sua imagem profissional no mercado, o seguro ele também faz esse custeio. Tá? Você pode contratar assessoria de imprensa, marketing, tudo para poder minimizar os riscos à sua reputação. Isso pode ser feito, né, através das apólices, claro que de acordo com um determinado limite. Tá? Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Tá? Nós vamos preparar mais vídeos. E se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Meu telefone é 21 994 786015. Nós podemos até preparar vídeos de acordo com a sua dúvida, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo.